isso aí. Capítulo 14. Sobre a fé salvífica. Segundo parágrafo. A gente estudou o primeiro? Já. Semana passada. Hoje não. Hoje está certo. Hoje está certo. O primeiro parágrafo já foi. Falou sobre a fé, falou as características, né? E vai continuar abordando agora. Segundo parágrafo, abriram aí? Confissão de fé. Segundo parágrafo, capítulo 14, sobre a fé salvífica. Diz o seguinte, o parágrafo. Por esta fé, o cristão crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra. Segundo a autoridade do próprio Deus, e também apreende uma excelência nela acima de todos os escritos e todas as demais coisas do mundo. Por ela demonstrar a glória de Deus em seus atributos, a excelência de Cristo em sua natureza e ofícios, e o poder e a plenitude do Espírito Santo em suas obras e operações. Reconhecendo tudo isso, o cristão é capacitado a confiar sua alma irrestritamente à verdade assim crida. E também age em conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. Prestando obediência aos mandamentos, tremendo diante das ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida. E para a que está por vir, que é a glorificada com Cristo. Entretanto, os principais atos de fé salvífica possuem relação imediata com Cristo. 2 pontos. Aceitar, receber e confiar exclusivamente nele para a justificação, santificação e a vida eterna. Em virtude do pacto da graça. Tá bom? O segundo parágrafo vai abordar o que, irmãos? No primeiro nós abordamos a fé em si. O que se trata a fé? O segundo parágrafo vai falar sobre o que ela gera em nós. Fé. Fé em quê? O que é isso? Tá? E nós vamos abordar, destrinchar esse parágrafo com mais detalhes. A primeira coisa que os irmãos podem perceber é que a fé, por esta fé, o cristão crê ser verdade tudo quanto é revelado na palavra, segundo a autoridade do próprio Deus. Então, como que nós enxergamos nesta igreja a palavra? Cremos no quê? Só no Novo Testamento? Toda a palavra. Como sendo 100% verdade. 100% revelação de Deus. Então, o que a fé gera no cristão? Fé naquilo que Deus diz. Você crê em Deus? Quantos cristãos nós conhecemos, irmãos? Nominais, claro. Que fala, você crê em Cristo? Creio. Então tá, mas você crê nisso aqui? Que mulher não pode ser pastora? Ah não, isso aí não. Isso aí era algo contextual da época. Mas peraí. Se eu for aplicar todos os ensinos bíblicos, todas as ordenanças bíblicas como contextuais da época, como que fica? Então o que passa e o que não passa? Ou a escritura é toda inspirada por Deus, ou a escritura é para você sim o seu manual de fé e prática, ou não é. Porque abrir precedentes, abrir brechas, não, isso aqui não é bem assim, relativizar as escrituras, isso, segundo a nossa confissão, não é a fé verdadeira. Não é a fé verdadeira. A fé verdadeira abraça todas as verdades contidas neste livro. Tá? Então a primeira coisa é isso. O primeiro parágrafo deste capítulo nos contou quem produz a fé e como. Esse segundo responde o que a fé faz. O primeiro ponto de referência para a fé são as Escrituras. Esse é o primeiro ponto de referência. Eu, amados, não creio, e embasado com a minha confissão, né, da igreja, embasado com vários teólogos batistas, não creio em conversão de cristãos que relativizam a palavra de Deus. Não creio. Não creio. Porque o primeiro ato da fé é você confiar
confiar plenamente no que Deus nos revela. Então, amados, um cristão acredita ser verdade tudo o que é revelado na palavra. Tudo. A fé salvadora confia na totalidade da Bíblia. E o faz devido à autoridade de Deus. Falando nela. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos, isso aqui é a palavra de Deus. É a autoridade de Deus. Isso é o que eu preciso para mim. É isso que eu confio a minha alma. É isso que eu confio todo o meu ser. É essa fé que Paulo elogia nos Tessalonicenses. E vocês vão ver sinais bíblicos mostrando a eficácia da fé. Em que eles colocavam a fé? Então veja, essa seção na confissão explica que a confiança na palavra de Deus deve ser uma marca definidora de um cristão. Eu vejo muitas pessoas com dificuldades em falar com cristãos por determinados assuntos. Por exemplo, né, teve o Dia da Mulher, que eu falei aqui, preguei, né? E algumas pessoas encontraram problemas dentro das suas casas para conversar com esses ditos cristãos. E aí, irmãos, houve um debate muito grande, houve dificuldades. E eu tenho por mim não falar de doutrina com aqueles que não creem na totalidade das Escrituras. Você vai perder tempo. Essa pessoa, na verdade, precisa de conversão. Essa pessoa precisa crer que toda a palavra é inspirada e precisa crer na suficiência da palavra. Falar de doutrinas específicas, falar de costumes bíblicos com quem não crê na totalidade das Escrituras é perda de tempo. Porque é muito fácil, não creio nisso porque eu acho que é assim, mas e aí? O seu achismo pretere sobre a palavra de Deus? Então, amados, é muito complicado. E a nossa confissão tem como uma marca definidora de um cristão crer na totalidade das Escrituras. Então, você tem fé em Cristo? Você tem fé? Recebeu a fé de Deus? Como que eu sei que é uma fé verdadeira? Uma primeira marca é como que você lida com as Escrituras. Esse é o primeiro ponto. O apóstolo Paulo explicou aos cristãos em Roma que a fé deles precisava ser acompanhada pela obediência. Romanos 16, 26. Obediência a quê? Palavra. Porque ali está a vontade de Deus para nossas vidas. O profeta Isaías enfatizou que Deus queria que o povo tremesse ante a mensagem divina. E a mensagem está ali, na sua palavra. Isaías 66, verso 2. Antes de Paulo e Isaías, patriarcas como Abel, Enoque, Noé, Abraão, foram ensinados a abraçar as promessas de Deus com fé. Tá? Hebreus 11, verso 13. Então, crer na mensagem de Deus é crer na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus, é crer naquilo que Deus fala, é crer nas ameaças. Estávamos estudando ontem o 5º mandamento, né? Honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem aqui na terra. Sabia que tem ameaça ali também? Tem a promessa, prolonguem seus dias, mas qual que é o contrário? A desonra vai gerar o quê? Se a honra me traz uma longevidade, o que a desonra gera? Encurtar. Então é crer nisso e abraçar essa verdade. Perceba os textos bíblicos. 1 Tessalonicenses 2,13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem, ele está falando daquele povo, os Tessalonicenses, de nossa parte, a palavra de Deus, então Paulo pregou a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens. Eu já conversei com cristãos, irmãos, que se dizem, né, cristãos, e eu comecei a embasar o meu argumento com o que Paulo dizia sobre disciplina. E a pessoa falou para mim, não, mas isso aí é a opinião de Paulo. Opinião de Paulo. Então Paulo não tinha Espírito Santo. Né? Paulo não escreveu inspirado. Né?
Os tessalonicenses receberam não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Percebeu então um foco da fé? O que a fé vai te direcionar? A crer na palavra de Deus. Você não vai relativizar, mas isso aí é os homens que escreveram. Tem muito cristão. A minha mãe que não crê, irmãos, em Deus, ela fala isso. Aí você pegar uma pessoa da igreja e falar a mesma coisa que um ímpio, é o cúmulo do absurdo. Então você está no lugar errado. Era melhor você estar no centro de macumba. Era melhor você estar em outra religião. Porque o cristianismo, qual que é a marca do cristianismo, irmãos? Do protestantismo. A reforma, ela foi por quê? Qual que foi? O William Tyndale, ele morreu pelo quê? Hein? Por causa da palavra. Missas sendo feitas em latim. O povo não tinha acesso às escrituras. A reforma veio justamente para trazer a palavra para as pessoas. Aí os cristãos hoje em dia relativizando a palavra. É o cúmulo do absurdo. Lutero está se revolvendo lá no túmulo. Lucas 24, né, os discípulos a caminho de Emaús. O que Jesus utilizou? Jesus, o próprio Deus, para abrir o entendimento daqueles discípulos. Vamos ver? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as Escrituras. Inspirado. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Aí, toda a Escritura é inspirada. Não é eu que estou falando. O próprio Paulo, a própria palavra de Deus. Tá? Então, se eu creio que a palavra é algo autoritativo sobre a minha vida, ou seja, tem autoridade plena, não existe negociação com a palavra. Você lê a palavra já com um sentimento de submissão. O que eu encontrar aqui é o que eu preciso fazer. É isso. Não é o que eu encontrar aqui, eu vou pensar se eu vou fazer, ou eu vou tentar negociar. Ah, Deus, mas é tão difícil, Deus. Eu gosto tanto daquilo e o Senhor está me mandando abandonar. Se você já vai com esse sentimento, você está indo com um sentimento de rebeldia, de dureza. Não, o sentimento é o contrário. Você, Senhor, é isso? Então é isso. Vamos em frente. O Senhor me capacite, me dê força, me ajude. Mas eu quero obedecer. Eu quero me enquadrar a isso. E quando eu creio, eu vou crer na excelência da palavra. O que é crer na excelência? Vamos ver? Não consideramos a Bíblia como apenas mais um livro. Nós amamos a Bíblia, confiamos nela. Aprendemos uma excelência, porque isso aqui é um trecho, tá? Lá do parágrafo. Amamos a excelência nele acima de todos os outros escritos e todas as coisas do mundo. Adoramos suas palavras e buscamos nos submeter ao que ela ensina e ao que ela denuncia. É o Espírito de Deus quem nos testemunha sobre a veracidade das Escrituras que Ele inspirou para o nosso bem. Quando lemos a Bíblia, não lemos como qualquer outro livro. A tratativa da Bíblia é diferente com um livro de teologia sistemática. A tratativa com a Bíblia é uma tratativa diferente com o livro de romance que você gosta de ler, com o jornal da manhã. É diferente. Quando um cristão verdadeiramente pega na palavra, ele sabe, aqui eu tenho que ter respeito, aqui eu tenho que ter reverência. É um momento sacro. Você está falando, lidando com a palavra de Deus. Lemos com a percepção de que esta é a própria palavra do nosso Criador e Redentor. E que temos a obrigação de acreditar em tudo o que é afirmado como verdade nela. Ler as Escrituras é ter uma conversa com Deus, irmãos.
tanto tempo que Deus não fala comigo. Então faz tempo que você não abriu a Bíblia, né? Porque aqui está a palavra de Deus para as nossas vidas. Está aqui a revelação para nós. Deus está falando constantemente. Então, amados, se você vai conversar com o Criador de tudo e de todos, como que você vai conversar com Ele? Não podemos, como com escritos meramente humanos, simplesmente rejeitar algo porque não gostamos sem caminhar em desobediência em relação a Deus. Quando lemos as Escrituras, estamos cientes de sua excelência e singularidade. É um livro único. É singular isso. Tem autoridade. Estimamos as Escrituras. Estimamos. A fé vai te levar a estimar as Escrituras. E não a relativizar. E não a deixar de lado. E desejamos estudá-la diligentemente. Poxa, eu sou um cristão, recebi a salvação de Deus. E não quero conhecer os caminhos do Senhor. Não quero conhecer a sua vontade. Como isso? Me explica. Como isso é possível? Amados, diligentemente e com cuidado. Queremos segui-lo em todas as coisas e torná-la a regra de toda a fé e prática. Quer ter uma fé mais robusta? Como é que sua fé vai se tornar mais robusta? Pela palavra. Tá? Então, a Bíblia não se compara com qualquer livro do Harry Potter que você tem. A Bíblia não se compara com qualquer escrito, qualquer livro de teologia sistemática, com qualquer outra coisa. A Bíblia, ela é a palavra inspirada de Deus. Tá? A fé vai te levar a crer nisso. Então, a fé também vai revelar quem Deus é. A revelação de Deus. Aceitamos a existência de Deus por quê? Porque a sua palavra nos diz isso. Pela fé, mas esta fé não é uma fé cega, mas fé baseada em provas. E as provas se acham primeiramente na Escritura, como a palavra de Deus inspirada. E secundariamente, na revelação de Deus pela natureza. Então, revelação especial e revelação geral. Já vimos aqui também. A prova bíblica sobre este ponto não nos vem na forma de uma declaração explícita, e muito menos na forma de um argumento lógico. Por isso, lemos em Hebreus, capítulo 11, verso 6, o seguinte: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A Bíblia pressupõe a existência de Deus. Por que está dizendo isso, irmãos? Porque nós não conseguimos, com argumentos lógicos, com matemática, não conseguimos provar a existência de Deus. Nós cremos que Deus é o Criador e que Ele existe por causa da fé nas evidências da sua própria palavra. Pela fé nos aproximamos, pela fé nós cremos que Ele é o Criador. E o Espírito Santo nos comunica isso. Agora, faça para mim um experimento aqui, científico, e me mostre que Deus existe. Tem como? Não. No princípio, criou Deus os céus e a terra, diz a palavra de Deus. E isso nós cremos como verdade, porque o Espírito Santo nos comunica isso. Ela não somente descreve a Deus como Criador de todas as coisas, mas também como sustentador de todas as coisas. E como governador de indivíduos e nações, soberania de Deus. Ela testifica o fato de que Deus opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. E revela a gradativa realização do seu grandioso propósito de redenção. Então as Escrituras nos traz tudo o que precisamos. Tudo que precisamos conhecer de Deus está onde? Como que eu conheço os atributos de Deus? Como que eu conheço as coisas que Deus gosta? Na palavra, na sua revelação. Então ter fé é isso. Ter fé é crer no que a palavra diz sobre Cristo. No entanto, a fé salvadora tem sim um foco especial. A coisa mais importante que a fé salvadora faz é receber a Cristo, acreditar em Cristo, ou aceitar a Cristo, ou apoiar-se em Cristo de acordo com a confissão. Não importa o que se diga, o importante é que a fé
não olha apenas para as promessas. Ela também não olha para as bênçãos que Cristo concede aos cristãos, tais como o perdão do pecado ou o dom da justiça. Não. A fé olha para o próprio Jesus Cristo. Eis uma diferença. Porque eu posso muito bem olhar para as promessas, eu posso muito bem olhar para as bênçãos, mas é diferente você olhar para a pessoa de Cristo. E a fé nos faz isso. Somente por meio de Cristo é que nós alcançamos essas bênçãos. Então não é o caminho inverso. Eu vou ver o que ele pode me fornecer para depois crer nele. Não, eu creio na pessoa. Eu creio em Cristo para que essas coisas venham até mim. E me considerando como o quê? Como um miserável pecador que não merece nada disso. Somente por meio de Cristo é que a justificação, a santificação e a vida eterna são dadas aos pecadores. Receberíamos essas coisas sem o sacrifício de Cristo? Impossível. Então eu creio nele. A base da minha confiança é em quem? É nele. Por quê? Porque ele morreu pelos meus pecados. É ele que eu confio. É ele que eu me apoio. É nele que eu me escoro. Em Cristo. Porque eu sei, se eu estiver com ele, eu receberei todas essas coisas. Não devemos tentar separar Jesus de todos os benefícios que vêm a nós quando acreditamos nele. Afinal, é por virtude do evangelho dele, seu pacto de graça, que somos salvos. Todas essas bênçãos, santificação, justificação, estão inclusas num pacto de graça, correto? E quem que é o mediador desse pacto? Quem que é o representante desse pacto? Então, você está vendo onde que a sua fé tem que estar? Você não tem que colocar a fé nas cláusulas do pacto, mas sim na pessoa que faz a intermediação e nos representa. A fé vai te direcionar para Jesus. Assim, quando estamos espalhando as boas novas, deveria sempre ficar claro que o próprio Jesus é a boa nova. Jesus é o Evangelho. É Cristo. É por meio do nosso Salvador que fluem todas as bênçãos. A palavra nos revela todas essas bênçãos e seus ofícios de sacerdote, rei e profeta. Então, aonde eu vou conhecer melhor o meu Salvador? Aonde eu vou conhecer os benefícios encontrados nele? Na palavra. Então, a fé vai te direcionar para isso. João 1,12. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Atos 16:31, eles responderam: creia no Senhor Jesus, nas promessas do Senhor, creia no Senhor Jesus, e serão salvos vocês e de suas casas. Gálatas 2:20, Paulo fala: fui crucificado com Cristo. Ainda assim já não sou eu quem vive, mas Cristo. Você vê para onde que ele se direciona a fé? A fé sempre está nele, na pessoa. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no. Olha as preposições. No Filho. Não no que ele pode me oferecer. É nele. Eu confio nele. Eu estou nele. Eu confio plenamente nele. O Filho de Deus. O ungido que veio ao mundo. É isso que eu creio. E claro, vocês perceberam que a Trindade está sendo destrinchada aqui: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a sua fé tem que certamente estar nessa Trindade. Vai te direcionar a conhecer a esse Deus poderoso. Por fim, a palavra nos revela e nos leva a crer nas operações graciosas do Espírito de Deus. Você crê em uma pessoa? Crê numa pessoa? Não. Você crê que ela tem fé verdadeira, genuína, sendo que ela descarta a Trindade? Tem como falar que essa pessoa crê em Deus verdadeiramente, que é salvo, e descartando a Trindade? Não dá, irmão. Isso é elementar na fé. A fé vai te direcionar a conhecer esse Deus trino. Trino. Deus Pai, aquele que planejou toda a redenção. Deus Filho, o que executou todo o plano. E o Espírito, quem aplica em nós.
Sem crer nisso, você não compreende as Escrituras. Essas operações estão estritamente relacionadas com a aplicação da redenção nos eleitos, no fortalecimento e na santificação. Segundo nossa confissão de fé genuína, a fé genuína tem seus embasamentos e convicções firmadas em compromissos com as Escrituras. A Santíssima Trindade não estaria fora desse pacote, por ser um pilar da fé cristã. Um pilar. Tá? João 14, 16, 17. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. Jesus falando. Como é que eu não creio na Trindade? Outro conselheiro. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Enxergou a Trindade aqui? Gálatas 5:5, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a fé, ela está também no Espírito, e de que Ele faz todas essas coisas por nós? Sim. Você crê em Deus, mas e no Filho, e no Espírito? Ah, aí não. Que tipo de fé é essa? Elementos da fé, aqui é importante, algo mais didático, tá bom? Para nós sabermos como que age essa fé. Porque o parágrafo 2º, ele vai falar sobre os efeitos dessa fé em nós. Então perceba, os teólogos geralmente falam sobre 3 aspectos de salvar a fé. Ou seja, conhecimento, notitia, latim, tá? Emocional, assensus ou assentimento e volitivo, fidúcia e confiança. Então, quando você fala sobre fé, você está falando sobre 3 elementos. Ou seja, a fé, ela vai agir no seu conhecimento, a fé, ela vai agir no seu emocional, a fé vai agir na sua volição, ou seja, na sua confiança, nas suas vontades, tá? Ao falarmos dos diferentes elementos da fé, não devemos perder de vista o fato de que a fé é uma atividade do homem como um todo. A fé, Deus te dá a fé. E a partir do ponto que Ele te entrega a fé, ela vai ter ação a partir do quê? Do homem todo. Quem crê em Cristo? A fé? Ou é o homem que recebeu a fé? Estão entendendo? É o homem. A fé vai colocar o homem em movimento. A fé vai fazer com que o homem abrace Cristo. Estão entendendo? Além disso, no exercício da fé, a alma funciona através de suas faculdades comuns. Então a fé, ela não vai ser algo místico. Não, ela vai agir no homem, na alma do homem. Ela vai usar o seu intelecto. Ela vai usar a sua emoção. Ela vai agir na sua volição. E não através de alguma faculdade especial. É um exercício da alma que tem isto em comum com todos os exercícios similares. Que parece simples e, contudo, num exame mais chegado, vê-se que é complexo e intricado. E, portanto, para se obter uma apropriada concepção da fé, é necessário distinguir entre os vários elementos que ela compreende. Conhecimento, emoção e volição. Tá? Vamos ver cada um? Primeiro, elemento intelectual. A fé, então, vai agir no seu intelectual. Vamos ver? Este elemento deve ser sumariado em 3 partes. Caráter, certeza e medida. Só o intelectual. Então são 3 para falar sobre os elementos da fé, porém dentro do primeiro elemento intelectual nós temos que distingui-lo em 3 partes, tá bom? O caráter deste conhecimento
consiste de um reconhecimento positivo da verdade, em que o homem aceita como verdadeiro tudo que Deus diz em sua palavra. E, especialmente, o que ele diz a respeito da profunda depravação do homem e da redenção que há em Cristo Jesus. Devemos manter a posição de que este seguro conhecimento pertence à essência da fé. Então a fé, ela vai inicialmente trabalhar no seu conhecimento, abraçando tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, crendo que é verdadeiro. E isso é algo intelectual. Isso vai agir na intelectualidade do seu ser. Porém, afirmamos que apenas a aceitação intelectual, isso aqui é importante, tá? Por isso que eu coloquei até amarelo. Apenas a aceitação intelectual da verdade não é a fé completa. Tá entendendo? Porque tem que destrinchar e depois você tem que, é tudo uma coisa só. Porém, didaticamente, estamos destrinchando, tá? De um lado, seria valorizar exageradamente o conhecimento próprio da fé, se fosse considerado como uma compreensão completa dos objetos da fé. Porque uma pergunta que surge é, tá bom, pastor, já que um dos elementos da fé é essa intelectualidade, é o conhecimento, o quanto das Escrituras precisa se conhecer para ser salvo? Pergunta muito boa. O quanto das Escrituras eu preciso conhecer para ser salvo? Tem que matricular num curso de teologia para salvar a pessoa? Dá para somente falar Jesus te ama? Então, quanto da fé que eles têm que conhecer? Quanto das Escrituras? Essa é uma pergunta que você já deve guardar na sua mente. Então, nós não devemos valorizar exageradamente esse conhecimento para não criar essas barreiras impossíveis. Mas, ao mesmo tempo, veja só, mas de outro lado seria também uma depreciação dele, se fosse considerado um simples tomar conhecimento das coisas em que se crê, sem a convicção de que elas são verdadeiras. Alguns liberais modernos têm esse conceito e, consequentemente, gostam de falar da fé como uma aventura. Por isso que você vê aqueles batismos de 15, 30 pessoas. Porque o pastor fala, não, ele está aqui, ó. Você crê em Cristo? Creio. Ele tem a convicção ali dele. Tá? Mas quanto dessa convicção? O que desta convicção? Tá? Então, a outra questão do elemento do conhecimento, do intelecto, é a certeza. Então, o primeiro é o caráter deste conhecimento, tá? Que nós já vimos, que não é nem tanto exagerado, mas também não pode ser algo tão superficial, tá bom? Mas deve ser acompanhado de uma certeza. Conhecimento próprio da fé não deve ser considerado como menos certo que outras modalidades de conhecimento. O Catecismo de Heidelberg, né, depende da pronúncia, nos assegura que a fé verdadeira é, entre outras coisas, um conhecimento certo, seguro, incontestável. Isto se harmoniza com Hebreus 11:1, que fala dela como certeza das coisas que se esperam. Convicção. A convicção dos fatos que não se veem, tá? Ela torna subjetivamente reais e certas para o crente as coisas futuras e invisíveis. Então a fé gera isso. O conhecimento próprio da fé é a nós mediado e comunicado pelo testemunho de Deus em sua palavra. E é aceito por nós como certo. Aí entra o que eu falei do conhecimento, como certo e confiável. Tá? Como certo e confiável. Porque pode ser só certo e não confiável? Pode, as pessoas que relativizam a palavra. Mas a fé verdadeira, ela vai falar que é certa e é confiável. Tá? Aí você se entrega completamente. Isso é fé. Agora, aquela fé, não sei se é muito bem assim. Está duvidando do quê? Essa é a fé? Essa é a ação da fé? A fé, por mais que ela seja gradativa em nós,
Mas ela sempre vai trabalhar em que sentido? Em te trazer essa certeza. Em te confirmar. Essa é a ação da fé no indivíduo. E nunca te levar a descredibilizar o que está na palavra. O que os liberais fazem. Ah, o pecado não é bem assim, né? O homossexualismo não é bem assim, né? Aí pergunta para aquele Caio Fábio lá, meu filho é homossexual. Ah, ele é salvo? Oxe, ele é mais crente do que muito crente. Né? Liberais. Pessoas que já estão atacando a totalidade. Tem fé essas pessoas? Segundo a nossa confissão, não. Não tem fé. Tá? Tem a fé espúria, que é outra questão do terceiro parágrafo depois. A certeza deste conhecimento tem sua garantia em Deus, mesmo e, consequentemente, nada pode ser mais certo. E é absolutamente essencial que seja assim, pois a fé tem que ver as coisas espirituais e eternas. Você crê que Cristo voltará? Com base em quê? Tem a possibilidade de não acontecer? E isso se aplica em todas as áreas das Escrituras. Em que a fé é necessária mais que em qualquer outra circunstância. É preciso haver certeza. Certeza quanto à realidade do objeto da fé. Se não houver, a fé será vã. A fé é vã. Então ter fé é você reconhecer intelectualmente que aqui está a verdade. E outra, ter a certeza de que esta é a verdade. Que são coisas diferentes. Tá? E o terceiro elemento deste conhecimento, a medida, né? Que é a pergunta que eu fiz. Quanto que tem que se conhecer para ser salvo? É impossível determinar com precisão quanto conhecimento se requer absolutamente na fé salvadora. Não conseguimos medir isso. Se a fé salvadora é a aceitação de Cristo como ele é oferecido no Evangelho, quanto do Evangelho o homem precisa conhecer para ser salvo? O que tem que conter na minha mensagem da salvação para que alguém seja salvo? Só uma historinha aqui, fazendo parênteses. Não me pergunte se foi uma conversão genuína ou não, tá? Mas relatos. Spurgeon estava testando a acústica do teatro lá, o Metropolitan, como é que é o nome lá? É um teatro na Inglaterra onde eles se reuniam, né? Era um culto a Deus que Spurgeon fazia. E ele foi na hora do almoço. E tinha trabalhadores no teatro, pintando, organizando. E eles estavam descansando, né? Os trabalhadores. E ele foi lá na hora do almoço, foi testar a acústica. Subiu no púlpito e citou João 3,16. Citou João 3,16. Um trabalhador ouviu e se converteu. Quanto do Evangelho precisa se ouvir para ser salvo? Aí, mas será que vingou essa conversão? Não sei. Segundo os relatos, ele se converteu, tá? Então, amados, a verdadeira fé salvadora deve conter pelo menos algum conhecimento. Porque se age no meu conhecimento alguma coisa, ela tem que agir em alguma área. Conforme a revelação de Deus, de quem? Do mediador e das operações de sua graça. Quanto maior conhecimento real a pessoa tiver das verdades da redenção, mais rica e mais completa será a sua fé. Se todas as outras circunstâncias forem iguais. Naturalmente, aquele que aceita Cristo pela verdadeira fé estará igualmente pronto para aceitar o testemunho completo de Deus e o desejar. Ou seja, irmãos, se você tem tempo, elabore bem o seu evangelismo. Erre para mais, vamos dizer assim, não para menos. Fale sobre a obra redentora completa. Fale sobre um débito. Mas significa, se eu falar de uma maneira mais curta e objetiva, não possa gerar conversão? Não. Mas o objeto da fé não pode ser descaracterizado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a sua obra, o seu evangelismo tem que conter isso. Jesus te salva dos pecados. Por quê? Porque você é pecador. Então, a sua sistematização do evangelho ela tem que ser, pode ser objetiva, mais curta,
porém ela não pode ser incompleta, porque o objeto tem que estar lá. Objeto e obra, tá? Mas confesso, né, como está escrito aí pelo autor, é impossível determinar, esse texto aqui é o texto do Berkhoff, tá? Determinar com precisão quanto conhecimento se requer absolutamente na fé. Mas o mediador não pode estar fora disso. E as operações da sua graça não podem estar fora disso, tá? Naturalmente, aquele que aceita Cristo pela verdadeira fé está igualmente pronto para aceitar o testemunho completo de Deus e o desejar. Tá? E da máxima importância, principalmente em nossos dias, que as igrejas vejam que os seus membros têm uma boa compreensão da verdade e não apenas um entendimento nebuloso dela. Tá? Então isso é uma exortação aí para a igreja. Alguns textos de pessoas que vieram ao conhecimento de Cristo, a mulher samaritana e o cego de nascença. Pessoas que provavelmente não tiveram conhecimento completo de Cristo. A mulher samaritana ainda tinha a porção do Pentateuco. Vamos ver? João 4, a mulher samaritana. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Onde que ela conheceu isso? Então ela sabia alguma coisa sobre um mediador, correto? Sabia. Quando ele vier, explicará tudo para nós. O que é isso aqui? Ela tinha um desejo de conhecer mais? O coração estava disposto a obedecer? Sim. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E é o resto da história, a gente já sabe porque já foi pregado, né? Nas duas igrejas, quando tinha o tabuão. O cego de nascença. Cegueira era caracterizado como pecado. Provavelmente aquele homem não frequentava sinagogas. Tanto que estava na sarjeta lá, mendigando, né? Jesus ouviu que o haviam expulsado. E ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Você crê em Cristo? Jesus perguntou para ele. Perguntou ao homem, quem é ele? Senhor, para que eu nele creia. Disposição? Disse Jesus, você já o tem visto. Se você pegar os relatos anteriores, ele fala, certamente é um profeta, e certamente Deus o ouve, porque Deus não responde a pecadores. Ele não diz isso no capítulo 9? Então, ou seja, ele tinha também uma ideia de que aquele homem que o curou era um homem de Deus. Era alguém especial. Talvez não teologicamente ele sabia todos os ofícios de Cristo, mas ele sabia que era alguém especial. E além do mais, o seu coração já estava disposto a receber todo o conhecimento e a crer nele. Tanto que ele fala, quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. Ou seja, me entregue completamente a ele. Abrace ele, me apoie nele. Disse Jesus, você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Então, uma mensagem do Evangelho que não fale sobre Cristo, sobre a sua obra, né, as mediações da graça de Deus, não é Evangelho. Tá bom? Aí entramos no segundo elemento, tá? O primeiro é o conhecimento, que foi destrinchado em 3 partes, né? Certeza, medida e o caráter, tá? Que está aqui nesse primeiro. Agora vem o elemento emocional. E aqui muitas pessoas fazem mau uso disso. Quando alguém abraça a Cristo pela fé, tem uma profunda convicção da veracidade e da realidade do objeto da fé, aqui intelectual. Sente que ele preenche uma importante necessidade na sua vida. Ele tem consciência de um absorvente interesse por ele. Isto é, assentimento. É muito difícil distinguir este assentimento do conhecimento próprio da fé recém-descrita. Porque é tão difícil fazer uma clara distinção. Alguns teólogos preferem falar de apenas 2 elementos da fé salvadora. Quais sejam o conhecimento e confiança. Berkhoff diz que dá para ir além. Que existe esse assentimento e tem embasamento bíblico. Provavelmente é preferível considerar o conhecimento e o assentimento simplesmente como 2 aspectos do mesmo elemento da fé. Caso em que o conhecimento poderá ser considerado como a sua faceta mais passiva e receptiva,
e o assentimento como a faceta mais ativa e transitiva. A área da emoção, no caso o assentimento, é aquilo que vai te preencher uma necessidade, vai te mover nas emoções para poder se empenhar nisso. Por isso que ele fala ativa e transitiva. Tá? O conhecimento que ele fala aqui tem um caráter mais passivo e receptivo. Porque você ouve sobre a palavra e você a considera como realmente verdade. Agora, sair desse campo intelectual para a prática vai envolver o assentimento, as suas emoções. É você ir para um acampamento de família e sair com aquele apanhado de informações físicas e falar, eu preciso mudar. Porque aquilo mexeu com as suas entranhas. Não só intelectualmente. Você pode ter ido lá, e muitas pessoas provavelmente vai ser assim, ouvido, e depois não faz nada. Não desceu para a área emocional que te move. Entendem? Por isso que Berkhoff vai colocar que o conhecimento ele tem um caráter mais passivo e receptivo, porém o assentimento, tá, que é o elemento emocional, mais ativo e transitivo. Tá? E o elemento volitivo, que eles falam que é a confiança, né? Este é o elemento culminante da fé. A fé envolve as vontades do homem, determinando a direção da alma. Sem esta atividade, o objeto da fé, Cristo, permanece fora dele. E isso na fé salvadora é questão de vida ou morte. Este terceiro elemento consiste de uma confiança pessoal em Cristo, como Salvador e Senhor, incluindo a rendição da alma, culpada e corrupta a Cristo. E o recebimento e apropriação de Cristo como fonte de perdão e da vida espiritual. Levando todos esses elementos em consideração, fica mais que evidente que a sede da fé deve estar no coração. O órgão central do espiritual, do ser espiritual, do qual procedem as fontes da vida. Porque você deve estar pensando que isso aqui é muito semelhante com o do conhecimento que foi falado. Mas isso aqui é mais profundo. É lá no coração, amar a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma. No coração, a volição do homem. Um certo sentido, essa confiança leva consigo naturalmente um certo sentimento de segurança e certeza, de gratidão, de alegria. É um passo, é uma etapa antes do intelecto e das emoções. A fé, que em si mesma é certeza, tende a despertar na alma um senso de garantia e um sentimento de segurança, que é gradativo conforme o desenvolvimento da fé. Tá? Então a fé ela vai agir na alma do homem, no centro do homem, na volição do homem. Essa fé ela vai tanto despertar as emoções, o assentimento como o intelecto. Mas apenas estamos destrinchando por fins didáticos. Na verdade, isso é uma ação conjunta de tudo. Tá? E os frutos da fé? As Escrituras estão cheias de declarações sobre os frutos da fé. A confissão menciona explicitamente alguns. Justificação, santificação e vida eterna, em virtude do pacto da graça. Isso está no finalzinho. Dizem que as seguintes bênçãos do pacto vêm por ou através da fé. Essas bênçãos são nossas em Cristo, em virtude da aliança da graça. Esta é a nova aliança da graça, na qual Deus fornece o que Ele exige, para a sua glória. Dizer que essas bênçãos são em virtudes do pacto da graça é outra maneira de dizer que não as mereçamos. É também dizer que eles pertencem apenas aos crentes. Eles não são dados a nós porque nós merecemos. É por graça, né? Recebemos essas bênçãos de fé
porque Cristo cumpriu todas as condições possíveis para recebermos essas bênçãos do Pai, que são justificação, santificação, vida eterna, enfim, ela cita só algumas, a confissão. É a sabedoria de Deus, né? Quão grande e incompreensível é a sabedoria de Deus em planejar o caminho da salvação para a sua própria glória e a salvação do seu povo. Toda a glória ao nosso soberano Deus triuno. E chegamos no parágrafo 3º, tá? Então hoje o parágrafo 2º, ele tinha como objetivo e tem como objetivo nos passar qual é o efeito da fé em nós, aonde que ela age, para onde que ela nos direciona. É isso que nós precisamos entender. Por que que a nossa confissão se preocupa com isso? Porque, irmãos, a fé pode ser tratada muito subjetivamente. A fé pode ser tratada, qualquer um pode entrar nessa porta e falar que tem Deus no coração e que tem Deus e conhece Jesus Cristo. Porém, se a gente destrinchar como foi destrinchado aqui, o que realmente a fé causa em nós, muitos vão ficar de lado, tá? E é justamente isso que nós precisamos entender. Aplicando primeiramente em nós. A fé que eu tenho, ela age no meu intelecto a ponto de realmente fazer eu concordar com as Escrituras? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela mexe com as minhas emoções, o assentimento, eu recebo ela como ponto central, eu recebo Cristo como a fonte das bênçãos para a minha vida. E a volição, que é realmente o seu ser estar conectado apenas em Cristo, estar apenas nele. É isso que a fé. E ele diz, né? Cristo diz, aquele que tem 2 senhores, não tem como, irmãos, não tem como. Tá bom? Então, esse é o ponto, né, do 2º parágrafo que nós estudamos hoje. Dúvidas, perguntas quanto à ação da fé no homem? Intelecto, emocional, volição, no caso, o coração do homem. Alguma dúvida?